Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores do São Paulo. Bom, vamos repercutir um pouco a eliminação do São Paulo para o Lanús na Copa Sul-Americana. E a questão é basicamente a seguinte: o que esta eliminação do São Paulo para o Lanús na Copa Sul-Americana explica deste atual São Paulo? Não somente como equipe, mas também como clube. E explica muitas coisas. Por exemplo, que os dirigentes do São Paulo hoje talvez não saibam o que é o próprio São Paulo. Talvez não tenham dimensão do que é o São Paulo. Inclusive o Raí, que foi um jogador muito importante e histórico do São Paulo. Isso passa, por exemplo, pela questão do treinador. O que se faz com um treinador que não consegue fazer a equipe ser classificado numa Copa Sul-Americana contra uma equipe que estava há 8 meses sem jogar futebol? O que fazer agora com esse técnico? Mandá-lo embora? Provável que a demissão do Diniz fosse uma medida correta após a eliminação do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista. Naquela ocasião, vamos lembrar, o São Paulo perdeu a sua classificação para uma equipe que estava há muito tempo sem jogar, uma equipe que não tinha jogadores, que havia perdido 18 jogadores do seu elenco, 8 inclusive da equipe titular, e daqueles que ficaram no elenco, alguns estavam lesionados, e o jogador que marcou os 2 gols contra o São Paulo, os 2 gols que levaram o Mirassol à classificação, o Zé Roberto, ele treinava no Mirassol. E um dia antes, a direção do clube falou: olha, a gente não tem um centroavante, a gente precisa de um jogador. Você gostaria de jogar pra gente? Ele falou sim. Aí ele entra na equipe, não tem entrosamento nenhum com ninguém, e acaba fazendo 2 gols e ajuda a eliminar o São Paulo. Ali o Diniz deveria ser demitido pela direção do São Paulo. E quanto tempo o São Paulo não teria ganho se tivesse tomado essa atitude naquele momento? No entanto, o São Paulo segue com esse técnico, que agora acumula esse vexame, um grande vexame, que é a eliminação da Copa Sul-Americana. Então, essa eliminação também explica o que é esse técnico do São Paulo. Explica a direção, que talvez não tenha um entendimento do que é o São Paulo. Explica o técnico do São Paulo, que talvez não tenha condição de ser o técnico do São Paulo. Vamos pensar no jogo. No que o Lanús eliminou o São Paulo? Bom, o Lanús estava há quase 8 meses sem jogar futebol, sem uma partida de futebol oficial. Alguns estavam rindo do Sandy, centroavante de 40 anos, que mostrou muito bem a sua capacidade, a sua condição técnica naquele gol contra o Diego Costa, em que ele usa o corpo para ganhar um espaço. Ali mostrou, por exemplo, o que é um centroavante importante, maduro e que sabe jogar futebol. Mas a questão não era essa, a questão principal era: aquele Lanús jogaria contra o São Paulo depois de quase 8 meses, com muitos jogadores da canteira. Quase todo o time da canteira. Assim como no jogo, agora no Morumbi. Foram 8 jogadores da canteira do Lanús que entraram em campo. Isso muita gente sabe. O que as pessoas não sabem é que, por exemplo, desses 8 jogadores, alguns deles eram reservas de alguns garotos da canteira. Porque ao menos 4 jogadores não puderam atuar. 4 jovens do Lanús não puderam entrar em campo. E aí foram para campo reservas desses jogadores. O Bernabé, por exemplo, precisou ser improvisado. Ele sequer era titular. Ele não ia jogar nos 2 jogos. Acabou entrando e acabou jogando numa posição, num setor diferente. Por quê? Porque o Granate não tinha ninguém para colocar no setor. Então o São Paulo perdeu para um time realmente formado na canteira, mas o pior que isso, um time formado na canteira que trouxe para os 2 jogos reservas. Jogou com reservas de alguns canteranos. E como é que o Lanús vence o São Paulo? O Lanús vence o São Paulo na disposição, vence o São Paulo na luta, mas não somente nisso. O Lanús, o preparador físico do Lanús, assim como o Zubeldia, que é o técnico do Lanús, eles decidiram que o Lanús jogaria, sobretudo, toda a sua disposição, toda a sua tentativa de vitória contra o Tricolor, aconteceria no primeiro tempo. A ideia era vencer os 2 jogos nos primeiros tempos. Então o Granate partiria para cima do São Paulo nos 2 primeiros tempos. Lá em Lanús, na Argentina, próximo a Buenos Aires, né? A equipe Granate fez um primeiro tempo muito bom. Não teve muita sorte, São Paulo acabou fazendo um gol. Aí depois, no segundo tempo, o Lanús precisou retomar. Aqui, no Morumbi, o Lanús até vence o primeiro tempo, mas poderia vencer por muito mais. O São Paulo acaba retomando o placar, passa à frente do Granate. E aí, a equipe argentina precisa, de novo, vencer, resolver o jogo quando já não tem mais
o preparo físico. Lá na Argentina, ela precisa vencer a partida quando já não tem preparo físico. No Morumbi, ela precisa resolver ir em busca da classificação quando já não tem mais o seu preparo físico. E é nisso que o Lanús ganha do São Paulo. É quando não tem o preparo físico, precisa da disposição, da garra, da luta, mas não é só disso. O Lanús vence o São Paulo nesses 2 jogos. Ele vence o primeiro jogo e consegue a classificação nesses 2 jogos, quando já não tem mais a condição física, vence no posicionamento dentro de campo. E nisso o Zubeldia dá uma aula ao Fernando Diniz, o que é uma vergonha, porque o técnico que está há mais de um ano e 3 meses no comando de uma equipe, precisa saber trabalhar muito bem o posicionamento dos seus jogadores. E nisto, o Diniz tomou uma aula do Zubeldia. Como assim um técnico que está mais de um ano na equipe não consegue fazer sua equipe percorrer os espaços corretos? Isso acontece nas recomposições defensivas, isso acontece também no trato ofensivo, né? Quando a equipe está jogando, tentando fazer seus gols ali no entorno da área das equipes adversárias. Na defesa, a recomposição é das piores, porque os espaços percorridos pelos jogadores quando voltam não são os espaços corretos. E isso se repete, é um erro que vem se repetindo no São Paulo. A gente tem uma zaga exposta, sempre exposta, o que também mostra outros problemas aí do técnico. Mas um dos problemas não é apenas a exposição da zaga, mas a forma como a equipe recompõe defensivamente. Então nós nos venceram no posicionamento. Quando eles já não sabiam mais o que fazer, usar o posicionamento para quê? O jogador pensou, eu não consigo mais correr, eu não tenho mais condição física para aguentar esse jogo. O que eu faço? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr de forma correta. Eu vou me posicionar de forma correta. E assim acaba eliminando o São Paulo da Copa Sul-Americana. Então essa eliminação explica que esse técnico não sabe posicionar sua equipe dentro de campo. O Diniz é um técnico também que hoje não acredita no seu próprio modelo de jogo. Ele não acredita naquilo que ele pensa e que ele projeta como modelo de jogo para a equipe do São Paulo. Prova disso é que ele não gosta, por exemplo, do rodízio. Ora, minha gente, o rodízio é uma prática que também explica o que é o trabalho do treinador. O rodízio expõe a equipe para o bem ou para o mal. O rodízio, quando ele é praticado, ele mostra que um técnico realmente consegue fazer com que seus jogadores, com que sua equipe consiga jogar bem, mesmo com um time alternativo, mesmo com reservas. Quando os reservas vão a campo e eles não mostram um mínimo, não mostram a mínima condição de equipe, isso mostra que o treinador precisa do quê? Das individualidades. Essa equipe ela é refém das individualidades. Então o técnico é quase dispensável, porque são as individualidades muitas vezes que estão resolvendo. E o Diniz é desse tipo de técnico. Ele já falou que ele quer mesmo jogar sempre com os mesmos jogadores e de preferência em todas as competições. Isso mostra que ele precisa confiar nos jogadores mais famosos, porque ele não tem, ele não consegue assumir a responsabilidade sozinho por um resultado negativo, caso os jogadores titulares mais importantes não estejam jogando. Então por isso que ele gosta dos titulares. Nesse sentido também, se fosse o caso, se ele pudesse, ele pediria muitos reforços para o time do São Paulo. Claro, tá? Colocando jogadores jovens para jogar. Talvez não tanto por ele, mas por uma necessidade. Esses jogadores estão pedindo passagem. Os jogadores de Cotia estão pedindo passagem. E por isso que estão ganhando espaço dentro do campo. Mas a gente percebe que o Diniz não sabe aperfeiçoar esses garotos. Eles vêm da base com uma boa condição, ótima condição em alguns casos, mas o técnico Diniz não consegue fazer com que eles evoluam. Um ou outro consegue, mas não pelo trabalho propriamente do técnico, mas por suas próprias condições individuais. Caso do Brenner. A gente vê o Diego Costa errando, falhando. O muito bom zagueiro Diego Costa. Ele falha muitas vezes por causa do quê? Por causa da defesa exposta. Que o jogador fica realmente muito sobrecarregado. A gente vê o Volpi falhando. Ele falha muitas vezes por causa da defesa do São Paulo que é muito exposta. Muitas vezes ele é criticado até injustamente, porque sim, ele falha às vezes em algumas situações, às vezes ele rebate muito para frente, é um problema que deveria ter sido corrigido já, e mostra, por exemplo, que problemas no São Paulo, muitos desses problemas no clube e na equipe se repetem e não são corrigidos, porque como assim um goleiro rebate a bola para frente e aí toma gol, e aí esse tipo de coisa continua acontecendo, e vai acontecendo, ou seja, é como se o goleiro fosse horrível. Ele não é horrível. É um bom goleiro, foi aquele goleiro que conseguiu fazer com que a equipe, com que os torcedores aceitassem ali alguém para ficar no lugar do Rogério Ceni, porque todos aqueles que tentaram não conseguiram. O Volpi é o único que consegue fazer com que os torcedores
né, aceitem um pouco, né, a ausência do Rogério Ceni no arco tricolor. Mesmo quando falha, ele falha muitas vezes por causa da defesa. Agora, ele salva muito mais o São Paulo do que falha. Então é injusto, por quê? Porque os grandes problemas, mesmo dos gols que o Volpi leva, acontece por causa dos problemas defensivos do São Paulo. O Diniz não sabe resolver essas questões, ele não sabe fazer com que a sua comissão técnica trabalhe esses erros, e esses erros continuam acontecendo. Bom, a gente vê, por exemplo, essa questão do posicionamento da equipe, que é um problema sério. A gente vê que o Diniz não aprende com alguns dos seus erros. E o principal erro com que ele não aprende é essa questão de tomar muitos gols. No Audax, ele não era desse jeito. Ele conseguia fazer com que sua equipe tivesse um equilíbrio entre as linhas, em todas as fases, ofensiva, defensiva. A gente viu um equilíbrio. E a equipe era muito interessante defensivamente também. Quando ele sai do Audax e vai para outros clubes, quando ele começa a treinar clubes grandes do futebol brasileiro, ele começa a apresentar vários problemas defensivos. Mesmo no Fluminense, nos momentos bons do Fluminense, o Diniz já mostrava que não era o mesmo técnico do Audax. Então ele precisa evoluir nessa questão. Não dá para continuar sendo assim. Não é possível que ele continue apresentando esses mesmos erros defensivos. Isso não pode acontecer. As questões ofensivas, o São Paulo é reconhecido hoje como uma equipe ofensiva. O Diniz é um técnico que é reconhecido pelos seus méritos ofensivos. Mesmo nesse sentido, ele tem perdido jogos. Quando você tem uma disputa de uma equipe ofensiva com outra, de um técnico ofensivo com outro, ainda assim, nessas situações, o Diniz tem perdido jogos. Perdeu para o Lanús, que tem uma equipe ofensiva. O Zubeldia é um técnico que gosta de jogar no ataque. Então, quando o Diniz enfrenta esse técnico que gosta de jogar no ataque, ele mostra que ele é mais incompetente do que esse técnico. Então, mesmo naquilo que ele é muito elogiado, ele tem apresentado falhas. E por quê? Porque ele precisa entender que para você sustentar um modelo de jogo ofensivo, você precisa de ideias muito estruturadas que estruturem esse modelo ofensivo. Mas não somente isso. Essas ideias precisam ser modificadas. É necessário que ideias novas sustentem o modelo ofensivo. Por quê? Porque se isso não acontecer, a equipe dirigida pelo Diniz vai ficar sendo muito bem marcada pelos adversários. Ela vai ser muito estudada pelos adversários que vão conseguir bloquear as principais ações no campo de ataque da equipe do Diniz. E é justamente o que tem acontecido. Então a gente vê um São Paulo hoje que consegue fazer um jogo maravilhoso e consegue fazer um jogo horroroso. Então alterna entre jogo horroroso e maravilhoso. Isso mostra que são as individualidades que estão em campo atuando muito mais por si próprios do que propriamente por causa de um esquema de jogo, de um modelo de jogo, né, que consiga estruturar o equilíbrio dentro de campo. Então o São Paulo vence, quando vence sobretudo por causa das suas individualidades. E quando perdem por quê? Porque essas individualidades elas são encaixadas numa marcação e aí a equipe não consegue oferecer uma resposta coletiva para bloquear, para fazer com que se saia desse encaixe de marcação. Então o Lanús explica a vitória do Lanús, a eliminação do São Paulo, explica o momento da direção do São Paulo que está completamente perdida, explica também que o técnico Diniz hoje é um técnico superado. Por quê? Porque não consegue apresentar ideias novas para que a sua equipe evolua, para que o seu modelo de jogo evolua e a sua equipe consiga grandes resultados. Essas eliminações elas são muito dolorosas. Por quê? Porque o São Paulo poderia batalhar pela conquista da Sul-Americana. Eu vi o Arnaldo Ribeiro falando que o São Paulo foi interessante a eliminação do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo agora tem duas frentes, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Eu entendo o Arnaldo quando ele fala isso. É por causa dessa questão do Diniz de querer uma equipe titular. Mas a ideia é que o São Paulo deveria lutar sim, por todas as competições que disputa. E aí ter uma equipe alternativa, muito bem treinada, para encarar os adversários na Sul-Americana. Não tinha. É um absurdo pensar que uma equipe como o São Paulo vai priorizar uma competição ou outra. Por quê? Porque o seu treinador não consegue fazer rodízio, não consegue montar uma equipe alternativa e precisa ir com os mesmos jogadores para todas as competições. Então, acho que o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter um excelente título, conseguir um título muito importante, que faria com que o São Paulo pudesse ser, de novo, valorizado no cenário internacional. O São Paulo poderia disputar a Supercopa Continental, disputaria o Surugabank, que é um título aí menor, mas que mostra a equipe no cenário internacional, novamente.
Então São Paulo perdeu essa oportunidade e agora pode sim perder a oportunidade de ganhar a Copa do Brasil e também de ganhar o Brasileirão. Pode perder também nessas duas frentes. Por quê? Porque os mesmos problemas de sempre continuam. E se o Diniz for demitido agora, um técnico novo talvez não consiga também apresentar algo novo tão rapidamente assim para que a equipe consiga vencer nessas duas frentes. Então aí não é só o Diniz, é também os dirigentes, é também o Raí. O Diniz pode perfeitamente ser demitido agora, mas quem demite o Raí? Quem vai demitir os dirigentes do São Paulo? Que também são muito responsáveis pelo que está acontecendo. A gente tem ali, portanto, a gente teve, portanto, um resultado, uma eliminação, que foi vexatória em função do que é o seu adversário. O Lanús é um belíssimo time, mas como eu disse, com muitos problemas, com muitas reservas atuando. Nos 2 jogos jogou com muitas reservas. Virou o jogo quando não tinha mais a condição física atuando em pró da tentativa de virar, de conseguir os bons resultados. Então o São Paulo é eliminado por essa equipe. Nesse sentido é um vexame. E esse vexame explica que os dirigentes do São Paulo estão completamente perdidos. Ou eles precisam colocar a equipe do São Paulo no rumo, o clube no rumo certo, ou também eles precisam ser demitidos. Essa derrota vexatória, essa eliminação da Copa Sul-Americana, explica também que o Diniz não tem condição mais de ser o técnico do São Paulo. Ele pode até continuar, mas ele mostra que ele não tem mais condição de continuar. Quando os dirigentes o chamam e pedem para que e falam que ele poderia ser demitido após a derrota para uma equipe, para o Fortaleza, ou a derrota no clássico contra o Palmeiras, ou enfim na Sul-Americana, quando os dirigentes falam aquilo, já deveriam ter demitido ele. Porque na verdade eles fazem uma interferência. Não era só uma cobrança, foi também uma interferência, porque eles interferiram na escalação. Então ali talvez fosse o caso até de demitir o técnico. Porque o técnico, quando ele volta para o elenco depois de uma cobrança dessa, e com sugestões, mostra para o elenco que ele não tem tanta legitimidade assim. Fica ainda mais difícil para os jogadores aceitarem o modelo do técnico. Então foi uma derrota terrível para o São Paulo. Eu fico aqui, expresso aqui minha solidariedade aos torcedores do São Paulo. Agora essa derrota explica que os dirigentes tricolores não conseguem mais, pelo menos esses no momento atual, não conseguem mais dirigir o São Paulo, não conseguem mais fazer com que o São Paulo encontre um rumo. E explica também que o técnico atual do São Paulo já é um técnico superado e que não consegue mais, não tem mais condição hoje, nos dias atuais, de ser o treinador de uma equipe grande como o tricolor do Morumbi. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.